Será que a minha vida vai estar resolvida aos 30 anos? Será que eu vou alcançar tudo aquilo que eu desejo? Quando a gente está na fase dos 20 e poucos anos, eu acho que a sensação que a gente tem antes de entrar nessa fase é que a gente vai ter um roteiro pronto. Vai fazer faculdade, já vai ter carreira, com os 30 já vai estar ali com a vida bem resolvida, com filhos, casado, com a casa, com o carro. E a verdade é que a nossa vida, ela não vem com um roteiro pronto. Eu não imaginava que em algum momento dos meus 20 e poucos anos eu iria criar uma empresa. No roteiro da minha cabeça eu iria ser médica, mais precisamente algo voltado ali com neurologia. Mas não foi isso que a vida preparou para mim. Não foi isso que as experiências que eu fui vivendo me mostraram. E ainda assim, tendo vivido experiências, tendo conhecido novas pessoas, ambientes completamente diferentes do ambiente que eu vim, eu ainda tenho aquela sensação de que está todo mundo resolvido na vida, menos eu. Eu não sei se você sente isso, provavelmente você sente, porque eu percebi que é algo muito comum. Isso acontece porque o nosso cérebro ainda está em formação até os 25, 26 anos. Por isso que nessa fase dos 20 aos 30, é muito importante que a gente viva novas experiências, que a gente se permita viver, claro que com intencionalidade, claro que com um propósito, né? Mas que a gente que nós vamos dando ali pequenos passos dia após dia, para que quando a gente tiver mais clareza do que a gente quer, seja possível trilhar um caminho talvez até mais leve e mais assertivo do que o caminho que a gente trilharia ali com os 20 e poucos anos. Parece que tá todo mundo, de fato, muito bem resolvido enquanto eu tô na minha rodinha de rato, girando, correndo, correndo. A sensação que eu tenho dos 20 e poucos anos é como se a gente vivesse correndo. Eu não sei atrás do que, mas eu tô correndo, tô trabalhando, tô estudando, tô fazendo esporte, eu tô correndo. Ah, mas para onde você está correndo? Não sei. E foi diante disso que eu me deparei ano passado. Eu estava correndo e eu não sabia para onde e por quê. Eu queria ficar milionária, eu queria fazer a minha empresa crescer muito. Ao mesmo tempo, eu já estava sonhando com os meus filhos, já estava pensando onde eu quero morar, a casa que eu quero ter. Tudo bem a gente ter essas perspectivas de vida. É legal que a gente tenha isso. Que a gente queira o melhor para a nossa vida. Mas é importante que a gente saiba colocar cada coisa na sua caixinha, no seu momento adequado. Foi por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, porque eu estou nessa crise dos 20 e poucos. Eu acabei de sair do papel principal da empresa e estou nesse momento estudando para criar um projeto novo, que é uma comunidade de evolução pessoal para mulheres. Eu aproveitei essa fase de loucura e eu fiz alguns cursos em neurociência do comportamento, em produtividade. E eu não tô falando isso para você se comparar, mas porque eu fiz isso para mim, porque eu estava passando por uma situação que eu precisava saber como sair daquilo. Então, se tem uma coisa que eu posso te dizer dessa fase que me ajudou e que continua me ajudando, que se você tiver isso aqui como pontapé inicial, você vai longe, é ser uma pessoa curiosa, ser uma pessoa que tem curiosidade de saber sobre as coisas, sabe? Como que eu posso melhorar aquilo ali na minha vida? Porque se tem uma coisa que é importante dentro dessa linha, né, dos 20 e poucos anos, é desenvolver repertório. Então, se eu tenho curiosidade, eu vou atrás de desenvolver repertório comportamental. O que é isso? É como se você tivesse uma caixinha com todas as suas experiências de vida dessa fase do seu passado e fosse colocando tudo isso dentro dessa caixinha. Essa caixinha vai formar quem você é. Então, se você coloca estudo, se você coloca conhecimento, se você coloca novas pessoas, se você coloca esportes, você vai ter essa caixinha preenchida de coisas que em algum momento vão se tornar
uma base para você construir a sua vida, que seja viajando o mundo, que seja estudando bastante sobre coisas que você gosta, que não tem uma regra, mas é importante que você desenvolva uma boa caixinha de repertório de repertório comportamental, porque com essa caixinha você também vai aprender muito sobre você, sobre crenças, sobre comparação. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido nesses últimos anos, é sobre comparação. Por que será que a gente se compara com pessoas que tiveram uma vida completamente diferente? Então, às vezes, vamos supor que você se comparou comigo. E na maioria das vezes essa comparação é injusta. É o que eu mais tenho visto na minha terapia. Ah, mas você se compara para quê? Para poder te impulsionar? Na maioria das vezes é para poder me acabar comigo, para me jogar no fundo do poço. Por isso eu seleciono muito bem quem eu acompanho também em redes sociais, para que seja algo que me inspire de certa forma, mas que não gere uma comparação injusta, porque a minha história é diferente da história daquela pessoa. De repente, aquela pessoa teve recursos que eu não tive. Então, por que eu estou me comparando? De repente, aquela pessoa teve um ambiente diferente do meu. Porque se eu paro e olho para a minha história, eu vejo que eu cheguei onde eu não esperava chegar e que a maioria das pessoas com a minha história de vida, infelizmente, não chegam. Isso deveria ser motivo de orgulho para mim. Mas quando eu paro para olhar, vou dar um exemplo aqui, tá? Vou olhar a Manuela City. Já tá lá com seus milhões, já tá com não sei quantas empresas. É claro que bate aquela comparação, porque eu quero chegar a uma fase do que ela está hoje. E tá tudo bem eu ser mais velha e não ter alcançado isso ainda, sabe? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para as exceções não virarem regras. Não deve ser uma regra você fazer milhares de esportes, até porque tudo isso exige recurso. Então, todo mundo falando, você vai sentir vontade de fazer vários esportes, é importante que você faça. Eu sinto vontade de fazer tênis, eu sinto vontade de fazer triatlo. Tem recurso para isso? Tempo? Não. Então, por que eu vou sofrer e me comparar porque eu não tenho condições que aquela pessoa tem? Se eu realmente quero isso, eu vou trilhar um caminho para eu conseguir em algum momento. Eu acho que a gente se perde muito com esse negócio de conquistar as coisas como se precisasse ser para amanhã. Se não for para amanhã, não dá. Se não for para esse ano, acabou, não tem mais chance, minha vida está acabando. E a verdade é que a gente não sabe quando vai acabar. Eu posso ter 25 anos hoje, Deus livre e guarda, amanhã acontece alguma coisa comigo, pronto. Eu vivi a minha vida ou eu passei a minha vida me preocupando em correr o tempo todo? Isso foi muito importante para mim, porque eu estou correndo o tempo todo desde os meus 21 anos de idade. Hoje eu estou com 25. E claro que isso me trouxe muitas coisas boas, mas eu parei e pensei, eu quero também construir algo que eu me lembre com muita alegria, que eu viva, que eu faça coisas novas, que eu goste de coisas novas e não só que eu fique ali batalhando, batalhando, sem saber se eu vou conseguir ou não. Porque é aquilo que eu falei no início, às vezes eu vou me esforçar, eu vou lutar, mas eu não vou conseguir alcançar. Existem tantas variáveis para uma coisa, para tudo dar certo na nossa vida, e às vezes, se você é cristão, às vezes Deus não quer que a gente viva aquilo. Ele quer que a gente viva outra coisa diferente, que vai nos trazer mais felicidade, mas que a gente está teimando em viver aquilo ali, que a gente acha que é melhor. Então, essa reflexão de fazer, continuar seguindo uma linha para evoluir como pessoa, mas ao mesmo tempo ter clareza de que Deus está colocando no meu caminho aquilo que eu preciso fazer, no meu coração, e ficar em paz com isso, é o que eu tenho buscado viver esse ano. Esse projeto, né, de comunidade de evolução pessoal para mulheres surgiu como algo no meu coração. Eu sempre quis passar para frente o meu conhecimento e nunca soube como. Ao mesmo tempo, eu quero reforçar essa minha busca por ser uma mulher mais sábia,
por ser uma mulher que cuida mais de si. E por que eu não posso compartilhar isso com outras mulheres? Então, assim como eu estou buscando viver esse projeto em paz, dando o meu melhor, me esforçando à medida que eu posso, claro que surtando em alguns momentos. Ontem eu estava tendo uma crise de choro ali existencial por 20 minutos, que eu não sei se era hormônio, se era cansaço, se era TPM, se era tudo junto, mas que no final das contas, o que importa é você saber que você está trilhando um caminho que te traga evolução. Então, vou dar um exemplo. Coisas que, para mim, são primordiais para uma pessoa que está nessa fase, né? O que eu faria? Acho que essa é a frase certa. O que eu faria para viver essa fase da melhor maneira possível nas condições que eu tenho, independente de recurso, não recurso. Primeira coisa, busque alimentar bem o seu repertório, a sua caixinha de repertório comportamental. Como que você pode fazer isso? A melhor maneira da gente almejar coisas maiores na vida é estar em ambientes melhores do que nós. A melhor maneira de baixar o nosso ego, de ver que a gente não sabe nada, é estar com pessoas melhores. Isso nos gera desconforto e isso nos faz crescer. Aqui não precisa estar correndo, eu só preciso estar nesse caminho. Então busque estar em ambientes melhores que você, que o teu. O meu ambiente lá atrás era horrível. Se eu tivesse continuado no meu ambiente, eu não estaria aqui dessa forma. Sei nem onde eu estaria. Graças a Deus, esse ambiente apareceu na minha vida. Esteja com pessoas melhores, ainda que seja aqui no digital, mas busque esses ambientes. Crie o seu ambiente. Porque é muito importante a gente buscar aquilo que está além do que a gente vive, para a gente ter outra experiência de vida. Se lá na frente eu virar e falar, não quero esse negócio de ser milionário, esse negócio, sabe, é muita pressão, eu acho desnecessário. Tá tudo bem, mas você viveu os dois lados da moeda. E eu acho que é muito importante isso, a gente viver os dois lados da moeda, quando a gente tem uns 20 e poucos anos. Então conheça pessoas mais inteligentes, conheça pessoas melhores, leia muito sobre tudo. Leia sobre romance, suspense, leia sobre autoconhecimento, porque você vai conhecer suas crenças, você vai entender aonde você está travando, você vai entender o que é um valor para você, o que desperta em você aquela motivação interna. Então, por exemplo, para mim, o que me motiva? O que é a minha motivação interna? É o meu desejo de construir uma família. Se o meu desejo de construir uma família é um motivo interno, isso me gera energia e combustível para eu caminhar. Então tem que descobrir o que é um motivo interno para você. O que são seus valores internos, o que são seus gostos pessoais e não os gostos que a sociedade está apresentando para gente. Não gosto de corrida porque tá todo mundo falando que corrida agora virou moda. Eu gosto de corrida porque eu comecei a correr e eu sei como que a corrida é importante para a minha cabeça, para eu funcionar, para eu ter regulação emocional. Então, isso para mim é estudar, que era uma coisa que eu não gostava. Passar a estudar, passar a ler, estar em outros ambientes e alimentar bem essa minha caixinha de coisas boas, sem buscar validação externa, porque esse é o outro problema que a gente tem, porque nessa fase parece que tá todo mundo olhando só pra gente. Cada passo que eu dou, cada passo que eu volto, todo mundo tá me julgando. E na verdade, assim, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua história. Então não busque uma validação externa. É claro que em algum momento essa validação ela vai ser importante pra gente, mas estar sempre buscando essa validação interna e externa nos destrói. E às vezes nos leva para um caminho que não é o que a gente quer, que a gente só tá trilhando porque eu tô visando que o outro vai validar de mim e não o que eu quero para mim. Então tenha isso muito bem resolvido com você mesmo. E você vai resolver isso quando você lidar melhor com essas crenças, quando você se conhecer. Por isso é legal viver a experiência, porque a experiência vai nos trazer o conhecimento de quem a gente é.
quem eu sou com base no que eu estou vendo de mim mesma, com base no que eu estou gostando, no que eu não estou gostando, e não com base no que o outro está falando que eu sou. Claro que é importante a gente entender a visão do outro sobre nós, mas novamente é se conhecer, conhecer seus limites, o que você permite, o que você não permite, porque tudo isso mexe com a nossa autoestima, tudo isso mexe com a nossa resiliência. Então eu me torno uma pessoa resiliente quando eu me conheço, quando eu saio da minha zona de conforto. E sair da zona de conforto é isso aqui que eu tô falando. Às vezes é num estudo, às vezes é numa pessoa nova que você vai conhecer que é mais inteligente que você, às vezes é num curso que você vai fazer, é num esporte que você vai fazer. Independente de qualquer coisa, minha última sugestão, que aí sim, isso transformou a forma como eu me enxergo, aumentou a minha autoconfiança, a minha autoestima, a minha autoeficácia, foi a corrida. Faça um esporte, procure seu esporte. Não tenha que fazer, não se sinta pressionado a fazer vários esportes. Faça aquilo que der para você fazer, aquilo que você gosta de fazer. O melhor esporte é aquele que você gosta. Porque isso é o que vai alimentar a sua mente, vai alimentar o seu corpo. Isso é o que vai fazer você se tornar mais forte e ter mais energia e saúde para lidar com todo esse resto aqui. Porque no final das contas não adianta nada se não tiver saúde. Porque às vezes eu vou estar mal-humorado, vou estar frustrado, eu vou estar num buraco, não porque o mundo me jogou no buraco, mas porque eu, com os meus hábitos, meu estilo de vida, me joguei no buraco. Então, construa um estilo de vida que te impulsione. Se alimente bem, durma bem, faça bons exercícios físicos, né? E tenha regularidade nessas coisas. Se você focar nesse período em se tornar uma pessoa melhor, ainda que em poucos passos, isso com certeza já vai te ajudar a entrar no rumo. Já vai te ajudar a encontrar uma direção. E é sempre que eu faço quando eu me sinto perdida, como nesses momentos. Eu vou seguindo aquilo que eu estou fazendo, que eu posso fazer para evoluir. E o resto, de alguma forma, coloca no nosso caminho.